Shalom pessoal, saudações de paz a todos, muito prazer que nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo esse para falar sobre vírus do mundo e o livro de Eclesiastes. Lembrando que o livro de Eclesiastes ele mostra uma perspectiva debaixo do sol, que acontece dentro da visão de Salomão debaixo do sol, os acontecimentos que afligem a população, a sociedade, as famílias, que aflige a humanidade de uma forma geral. Então, Salomão, ele observando que debaixo do sol, aqui neste mundo, nessa terra, todos somos afetados de alguma forma pelas coisas que aconteceram no mundo, as mudanças, né, com as mutações que houve no mundo após a queda de Adão, todos somos afetados de alguma forma, né, e há sim uma diferença de como a vida é vista em perspectiva, seja do rico e do pobre, mas todos têm algo em comum, todos sofrem, todos sofrerão, de acordo com o livro de Eclesiastes. Bom, chamando sua atenção para Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz que o pecado ele entrou no mundo por um só homem, e o pecado também a morte. Nós sabemos a história do Éden, sabemos que o plano de Deus para a humanidade era justamente que o homem pudesse servi-lo e vivê-lo intensamente na sua presença, alegremente. Todavia, o homem, transgredindo a palavra de Deus, ele, em sua liberdade, fez com que alguns intrusos, né, eu posso dizer, alguns vírus malignos, entrassem no mundo. Diz assim o texto: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, o pecado e a morte assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Observe que a palavra que aparece aqui, que Paulo diz é que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os seres humanos. Isso aqui aconteceu de uma forma progressiva, todos foram afetados pelo pecado de Adão, a tal forma que todos nasceram à semelhança de Adão. Todos agem como Adão caído agiu. Sendo assim, esse vírus maligno chamado pecado, ele entra no mundo e com ele vem a morte, passando e ceifando todos aqueles que a si o servem. Mas olhando para o livro de Eclesiastes, nós observamos algumas coisas interessantes que o próprio livro nos apresenta. Por exemplo, o Salomão ele vai dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra mais próxima ali da palavra vaidade, ela é traduzida por futilidade, mas também ela tem a conotação de vapor, algo que passa rápido. Então ele quer dizer que tudo passa rápido, tudo perde o seu significado quando passa, tudo tem um momento bem rápido, logo já não existirá mais. Lendo o capítulo 1, versículo 9, diz assim: o que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Então observe que Salomão, ele observando, analisando a vida rotineira, monótona, a vida cíclica dos seres humanos, ele diz que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo o que aconteceu virá acontecer novamente. Claro, o que muda são as épocas e como essas modernidades são apresentadas nessas épocas, mas tudo é novo, tudo acaba sendo repetitivo e monótono. Mas observe que o livro de Eclesiastes ele é conhecido como um dos livros da sapiência, né? Sapiência, do livro da sabedoria, dos livros da sabedoria. Alguns estudiosos eles afirmam que o livro de Eclesiastes é o mais sábio dos sábios livros de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes ele era lido em uma ocasião especial chamada a Festa das Cabanas. A Festa das Cabanas é a festa de Sucote, que era a festa onde os judeus eles deixavam as suas residências fixas e iriam por um espaço de tempo habitar em tendas para relembrar a futilidade humana, a fragilidade humana e a temporalidade humana, para mostrar que eles estavam residindo temporariamente nesse mundo como peregrinos que habitam em tendas e logo chegaria a um lugar seguro. Isso traz a conotação também de que quando eles abandonavam, deixavam momentaneamente
o estado, a moradia, o habitat deles, eles estavam mostrando que nós devemos depender de Deus totalmente em todas as circunstâncias. E mesmo habitando em lugar seguro, nunca esquecer de Deus e não esquecer da nossa fragilidade humana. O livro de Eclesiastes ele foi muito debatido por alguns estudiosos se ele deveria fazer parte ou não do cânon bíblico. E os judeus chegaram a pensar, bom, se ele fizer parte do cânon bíblico, ele tem que fazer parte de um momento muito especial. E esse momento especial foi justamente aplicado à festa das cabanas, justamente para ler, e quando ler, lembrar que nós somos frágeis, somos pessoas totalmente frágeis, que estamos aqui nesse mundo fútil, desmoronando, e nós dependemos única e exclusivamente da bondade e da graça de Deus para nos levar ao porto seguro. Isso fez com que eles utilizassem essa leitura na festa das cabanas. Mas o que é importante é que a festa das cabanas, ou a leitura de Eclesiastes, é muito atual com o tempo ao qual nós estamos vivendo. A pandemia que veio e assolou o mundo, ela veio em um momento que veio nivelar todas as pessoas, ricos, pobres e todos os tipos de pessoas, elas vieram e devem ser niveladas neste momento, a ponto de o rico abandonar ou deixar momentaneamente a sua morada de luxo e ir habitar com os frágeis, aqueles que habitam em cabanas, digo, aqueles que são marginalizados e que não tem ninguém por eles, não tem ninguém que possa ajudá-los. Não só isso, a pandemia também veio para mostrar para os ricos que eles são tão frágeis quanto os marginais, quanto os pobres e quanto os necessitados também. Todos habitam numa tenda, todos habitam numa choupana. E essa tenda, essa choupana, digo agora em relação ao corpo humano. A qualquer momento podemos tombar, a qualquer momento podemos deixar esse tabernáculo e não mais existir. Por isso a leitura de Eclesiastes torna-se cada vez mais forte e mais viva quando nós olhamos para as palavras de Salomão e dizendo dessa forma: tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é vapor. Ou melhor, tudo é uma neblina, tudo passa. Bom, mas chamando a sua atenção aqui, eu quero falar de 3 fatos que acontecem no nosso mundo que despertaram a atenção de Salomão. O primeiro vírus é: a opressão nunca acaba. O livro de Eclesiastes, ele se preocupa, ele mostra, traz a conotação da preocupação com o próximo. Por isso a preocupação de como viver estável num mundo em que a opressão nunca acaba. Quando ele fala que tudo volta a ser como era antes, isso volta ao vírus antigo. A opressão nunca acaba, a opressão nunca vai acabar, então nós nunca teremos estabilidade nesse mundo, justamente porque a opressão nunca acaba. A segunda verdade que ele fala é que nada irá mudar. Segundo o vírus, Salomão ele toca muito que tudo é vaidade, né? Tudo é fútil, nada é novo. Tudo o que aconteceu torna a acontecer novamente. Logo, isso quer dizer que tudo o que afeta o pobre afetará o rico. Tudo é fútil. Tudo vai se repetir. Tudo vai acontecer com todos. Todos serão afetados justamente pela consequência do pecado de Adão. E por último, o terceiro vírus é a morte. A morte é certa. Salomão, ele tinha conhecimento da sabedoria que possuía, porém, mesmo sendo sábio, ele tinha conhecimento que a morte é certa. Sábios morrem e tolos também morrem. Estamos vivendo um momento de pandemia onde todos estão sendo afetados. Rico e pobre. A morte é certa. A morte virá para rico, a morte virá para pobres. A morte é o único ser que nivela todas as classes de pessoas. Então você não terá sossego, você não terá paz em um mundo tomado por vírus da opressão, o vírus de que nada muda, tudo vai ser do mesmo jeito, fútil, tudo vai acontecer como sempre aconteceu e aonde um vírus chamado morte está presente. A única coisa que nós devemos olhar é para o temor a Deus, cumprir os seus mandamentos e tendo em vista que um dia ele haverá de julgar esse mundo e todo mundo quer que as suas obras sejam boas ou sejam más. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.